Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, nessa noite, Senhor. Senhor, nós estamos aqui individualmente. Oh, Senhor Jesus. Senhor, mas como tua igreja. Oh, Senhor Jesus. Senhor, como o exército de Deus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, fala para nós. Senhor, te damos toda a liberdade, Senhor. Senhor, anda no meio do teu candelabro. Senhor Jesus, Senhor, precisamos da tua luz. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nos faz perceber, Senhor, que esse combate, Senhor Jesus, Senhor, não estamos só. Senhor, somos um exército. Senhor, nos ensina isso, Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor, queremos olhar para ti nessa noite. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nos abençoa com a tua palavra. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Eu estou rindo aqui, irmão, porque eu corri dessa mensagem. E acabou vindo para mim de qualquer jeito. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas antes de começar, eu queria... Já ter falado ultimamente a respeito dessa... Correr, né? Correr essa carreira. Nós temos uma corrida. Precisamos correr. Mas eu acho que muitas vezes nós não entendemos esse aspecto, sabe, irmãos? Quando nós dizemos que nós vamos correr, duas coisas tem que haver, irmãos. Tem que haver um caminho, né? E tem que haver um ponto final. Porque senão, ninguém corre, né? Então, irmãos, o caminho, o próprio Senhor fala isso lá em João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, acho que aí, irmão, fica muito claro o que é esse caminho e qual é esse ponto final. É um dia nos encontrarmos com o Senhor na sua vinda. Senhor Jesus. Nós temos visto as últimas mensagens, nós vimos todos durante 6 meses um livro chamado Rumo à Glória. Irmãos, deixa eu tentar fazer aqui um desenho aqui. Acho que dá para todos os irmãos verem, tá? Quero usar estudinho aqui. Rumo à glória. Tá, irmãos? Irmãos, nós temos um viver diário. E todo o nosso viver diário, ele que tem que estar voltado para isso. Porque senão, irmão, vamos ser meros religiosos. Que nos finais de semana nos reunimos, ouvimos uma palavra a respeito de correr, mas o nosso viver não é um viver de correr. Não é um viver de buscar esse dia. Chico, na última mensagem, ele compartilhou, né? O Senhor, irmão, por um lado está vindo, mas por outro lado, nós temos que correr até o Senhor. E esse correr, irmãos, eu toco que ele, cada dia, ele tem que passar por alguns aspectos, sabe, irmãos? Primeiro aspecto, irmãos, todos nós, irmãos, que fomos salvos, todos nós que queremos no Senhor, todos nós que recebemos o Senhor como Salvador e Senhor da nossa vida, irmão, nós fomos introduzidos nessa carreira. Se der tempo, a gente vai falar mais alguns pontos aqui, alguns versículos de Paulo falando sobre isso. Mas essa carreira, irmãos, ela é todos os dias. Eu preciso acordar pensando nisso. E quando eu for dormir à noite, eu preciso dizer, graças ao Senhor, hoje eu avancei um pouco mais. Então, irmãos, quando a gente fala de corrida, de carreira, precisamos perceber que é isso, irmãos. É um avançar, é um prosseguir. Tá? E todos nós que fomos salvos, nós fomos reconciliados. Na verdade, nós somos justificados e fomos reconciliados. Um dia estávamos longe do Senhor e o Senhor morreu por cada um de nós. Nós cremos nisso e Ele nos justificou. E esse justificar, irmão, nos reconciliou com Ele mesmo. E aí, irmão, nós somos colocados nessa corrida, nesse caminho, tá? Mas todo dia, irmãos, eu preciso perceber alguns passos, tá? O primeiro passo dessa corrida, irmãos, é a santificação. Todo dia, irmãos, eu preciso perceber isso. Eu tenho que me tornar mais santo. Eu queria abrir um parênteses, irmãos. Quando a gente fala santo, talvez o causa do envolvimento com esse mundo religioso, a gente tem ideia daquele, né, negocinho assim, né, caladinho. Não, irmãos, santo aqui, irmãos,
Só há um santo, é o Senhor. E quanto mais próximo eu estou do Senhor, irmãos, mais eu me santifico, mais me torno santo. É isso que me faz santo. Você pegar uma figura do Velho Testamento, quando se ofereceu um animal, aquele animal era um animal comum. Estava lá junto com os outros animais, mas quando aquele pecador tirava aquele animal do curral, seja lá onde for, tirou, e colocava no altar, esse animal tornava-se santo. Então, o altar santificava o animal. Então, na nossa vida, irmãos, o que nos santifica não é eu fazer a coisa certa, não é eu obedecer a palavra. Essas coisas são consequências, irmãos. Mas o que me santifica é me aproximar do Senhor. E aí, irmãos, quando eu vou para a palavra, quando eu tenho comunhão com o Senhor, na minha oração, eu me aproximo do Senhor, irmãos, e eu sou santificado. Um outro passo, irmão, dessa caminhada, eu vou colocar subindo, que eu quero chegar na glória lá, tá, irmãos? Um outro passo da santificação, irmãos, é uma coisa chamada transformação. Vamos, perdão pela letra, tá, irmãos? É feia mesmo. Transformação. Quanto mais santificado eu sou, irmãos, mais transformado nós somos. Quanto mais eu aproximo do Senhor, quanto mais eu busco a presença do Senhor, irmãos, mais nós somos transformados. E essa transformação, irmão, não é simplesmente exterior. Não é estar bonitinho, né? Com a camisa de liberar a mensagem, não, tá, irmãos? Não é estar com a Bíblia debaixo do braço. Isso é exterior, irmãos. Isso pode ser imitado. Mas é uma transformação interior. Essa minha proximidade, essa minha busca pelo Senhor, vai fazendo essa transformação vir de dentro. E aí, quando alguém bater no meu rosto, por exemplo, eu não vou dar o outro, não é porque a Bíblia diz que eu tenho que dar o outro. É porque no meu interior, eu estou muito claro quanto a isso. Né? E às vezes a gente quer usar essa palavra de maneira doutrinária, né? Dá o outro, quando alguém pisa no seu pé, você quer dar um empurrão. Percebe? Não para saber as coisas. Você tem que haver uma transformação. Os irmãos sabem disso. Os irmãos falam muito disso, né? A transformação da largata em uma borboleta. Percebe? Aquela largata, irmão, feia, né? Ela passa por um momento de transformação. E essa transformação começa de onde? Interiormente. E aquela largata entra no casulo, passa algum tempo a certa temperatura, um certo sofrimento. E aí, irmão, quando aquele casulo se abre, sai aquela borboleta. Então, é isso, irmãos. Se nós vamos aplicar isso em relação ao aspecto espiritual, é por meio disso que o Senhor nos transforma. Somos santificados, somos transformados. E essa transformação, irmãos, nos faz ser conformados. Conformação. Deixa eu botar com uma formação. Conformação. Então, irmãos, nós vamos sendo transformados interiormente e vamos sendo conformados à imagem do Senhor. Mas o que o Senhor nos chamou, na minha experiência, né, há tantos anos atrás, quando o Senhor me chamou, o sentimento, o desejo dele era me conformar à imagem do seu Filho. Deus deixa nos conformar, que a gente tome essa forma. Não vou ler, mas Romanos fala sobre isso, Romanos 12. Ele fala de sermos conformados, não à imagem desse século, mas sermos, né, transformados, transformando a nossa mente, para que nós sejamos conformados, não à imagem do século, mas à imagem do Senhor. E nós vamos sendo conformados, irmãos. Né? Eles já falaram, né? Essa palavra conformação tem ideia de forma. É uma massa que é colocada numa forma. E essa forma vai dar forma a essa massa. Irmãos, nós somos esses hoje. Nós somos essa massa, sem fermento, graças ao Senhor. Estamos sendo colocados nessa forma para sermos conformados. E essa conformação, irmãos, ela nos leva a uma coisa chamada glorificação. Efésios capítulo 4. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Irmãos, essa é a medida. Até que todos nós, irmãos, olha para a nossa experiência. Estamos perto ou estamos longe disso? Não precisa responder, irmão, só olha.
eu, Ian, a que distância estou dessa glorificação? Expressar o Senhor no meu corpo. Expressar o Senhor no meu viver. O Senhor já está em nós, irmãos. Mas Ele deseja ser glorificado em nós. Filipenses, né? Colossenses fala sobre isso. De ser glorificado nos seus filhos. Irmãos, esse, irmãos, é a nossa carreira. E aí vamos para a mensagem. Essa carreira, irmãos, ela tem alguns aspectos. Vamos ler aqui 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. A gente vai ler, irmãos, do 6 ao 8. Senhor Jesus. Amém, obrigado. Senhor Jesus. Os irmãos encontraram aí? 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 8. Amém? Posso ler, irmãos? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, louvado seja o Senhor, irmãos, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Senhor Jesus. Irmãos, isso precisa ser um encorajamento para nós. Irmãos, isso é uma promessa. Aqui Paulo, irmãos, no fim da sua vida, no fim, por isso que ele fala, né? Já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo disse que ele tinha combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. E isso, irmãos, por isso, o Senhor, olha só, irmãos, aqui, o reto juiz. Irmão, juiz é algo muito sério, né? Aí imagina estar diante de um juiz que vai decidir algo. Esse não é qualquer juiz. É um reto juiz. E esse reto juiz vai julgar de acordo com o meu proceder. De acordo com como eu combati o bom combate, como eu completei a carreira e como eu guardei a fé. E isso, irmãos, deu a Paulo, já naquele momento, que a coroa era dele. Mas você só iria dar naquele dia. Percebe, irmãos? Mas o segredo, irmãos, está a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, como está o nosso amor pela vinda do Senhor? Semana passada, conversando com um irmão, ele não reúne conosco, e eu perguntei da vida do Senhor para ele. Quando eu comecei a falar da vinda, irmãos, aquilo veio sobre ele como um peso, sabe? Como uma acusação. Misericórdia, joelho no chão, irmão e tal, né? Irmãos, eu preciso amar a vinda do Senhor. O Senhor é o meu noivo, é o noivo da igreja, irmãos. Quem é que diz isso para o noivo? As irmãs que já casaram. Imaginou, dia do casamento, não, né? Mas já imaginou, irmãos? Que noivo é esse? Que amor é esse? Eu preciso amar. Eu preciso amar, irmãos, a vinda do Senhor. E esse amar a vinda, irmãos, ele precisa ser expresso no meu viver. Né? No meu viver, eu preciso amar a vinda do Senhor. Porque, irmãos, se eu não amar a vinda do Senhor, se nós continuarmos a leitura desses versículos, ele vai falar de Demas. Demas abandonou Paulo. Sabe por quê? Porque ele amou o presente século. Irmãos, somente um amor substitui outro. Ou eu amo o Senhor e a sua vinda,
Irmãos, eu vou amar esse século. Eu vou amar esse aion, né? Esse curso desse mundo. E vou ser levado, irmãos. Porque eu não tenho um alvo, eu não tenho aonde depositar o meu amor. Senhor Jesus. Mas nós precisamos perceber isso, irmãos. Que o Senhor deseja vir até nós. E o irmão no livro, na literatura, ele até fala sobre isso, né? Ele vir por minha causa. Não pense nisso, irmãos. Da mesma maneira, irmãos, que o Senhor, há mais de 2000 anos atrás, morreu naquela cruz por mim, Ele deseja voltar para me buscar. Para que eu possa estar junto a Ele pela eternidade. Claro, a gente está falando do milênio porque está falando do galardão. Mas o Senhor é isso, irmãos, é estar junto dEle, que nós estejamos junto dEle. Até quando Ele partiu o pão, Ele diz isso, né? Não beberei desse vinho até aquele dia. Irmãos, olha só, a sede do Senhor. Amanhã nós vamos partir o pão amanhã. Mas o Senhor vai estar desejoso também, irmão, desse dia, dele partir o pão conosco, novamente. Senhor Jesus. Deixa eu avançar. Na literatura, o irmão compartilha um ponto que eu achei interessante. Ele diz assim, que esse bom combate, esse completar a carreira e esse guardar a fé, não são 3 pontos distintos na nossa vida. Nessa caminhada, não são 3 coisas distintas, mas são 3 coisas que acontecem simultaneamente. Ou seja, irmãos, enquanto eu corro essa carreira, eu luto, combato. E esse combater, irmãos, é o guardar a fé. Filipenses, deixa eu ver se é Filipenses, irmão. Senhor Jesus. Filipenses. Oh, Senhor Jesus. É isso mesmo. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Pela fé evangélica, né? Pela fé do Evangelho. Mas, irmãos, o meu viver de modo digno é essa carreira, é essa corrida. Paulo estava tão claro disso, irmãos. Jorlan até compartilhou semana passada. Ele disse assim, que quando Paulo estava indo caminho a Damasco, que aquela luz brilhou, que Paulo para. Paulo fez 2 perguntas quando o Senhor apareceu, lembra? Primeiro ele pergunta, quem és, Senhor? E depois ele disse, que farei? Irmãos, essa pergunta também precisa ser a nossa, irmãos. Irmãos, quem é o Senhor para nós? Quem é o Senhor para nós? Certa vez o Senhor perguntou isso, lembra Mateus 16? Quem diz o povo ser o filho de homem? Né? Na hora todos respondeu, porque nenhum era a resposta deles. Lembra? Uns dizem que você é João Batista. Outros, Elias, ou algum dos profetas. Todos responderam isso. Mas quando o Senhor fez uma pergunta pessoal, lembra? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Apenas Pedro respondeu, irmão. Apenas Pedro respondeu. Irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor. Quem é o Senhor para nós? Quem é o Senhor para mim, irmãos? Ele é esse que é digno do meu amor? Ele é digno do meu viver para Ele? Os irmãos podem responder para vocês mesmos, irmão. Para mim, isso é digno? O Senhor vale a pena viver pelo Senhor? E a outra é, que farei? Que farei, irmãos, agora? Irmãos, quando nós vemos isso, irmãos, se nós percebemos o Senhor dessa maneira, o nosso viver, tudo que eu faço, tudo que eu vivo, vai ser voltado para Ele, irmãos.
no meu trabalho, fazendo o meu serviço, posso até não estar com a Bíblia na mão, posso até não estar nem falando do Senhor, mas no meu interior, irmãos, precisa arder esse amor. Lá vou eu falar do casamento, irmãos. Misericórdia. Senhor Jesus. Mas eu falei para Jerusa que eu acho que eu não sou rico, porque eu chego no trabalho pensando em voltar para cá para estar do lado dela. Né? Nunca vou ter dinheiro, porque eu chego no trabalho e digo, rapaz, daqui a pouco dá 6 horas, eu vou jantar do lado dela. Né? Percebe, irmãos? Quando você ama, irmãos, você quer, irmãos. Não tem outra escolha. Nunca vou ter dinheiro, porque eu chego no trabalho e digo, então, irmãos, esse precisa ser o Senhor para mim. E aí, ó, eu acho que eu pulei aqui no script, mas Paulo viveu todo tempo por isso. Todo tempo, irmãos. Olha só o que Paulo fala. É interessante, ó. Paulo fala várias vezes. Paulo diz, ó, em Romanos, não, eu vou citar, irmãos. Romanos 9:16, Paulo diz assim, não depende de quem quer ou de quem corre. Vê que essa questão da corrida para Paulo estava muito claro. Olha o que ele diz mais. Os que correm, a gente vai ler isso aqui daqui a pouco em 1 Coríntios, né? Os que correm no estádio, todos correm. Ele diz, em Gálatas, para que de algum modo não tenha corrido em vão. Percebe? O viver de Paulo, irmãos, estava nessa corrida, nesse dia, nessa chegada. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9. Versículo. Vamos começar do 23, irmãos. Do 23 até o 27, tá? A gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui para tentar extrair o máximo de que o Senhor pode falar para nós aqui, irmãos. Amém? Os irmãos encontraram aí? Tudo faço por causa do Evangelho, com fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Desqualificado. Senhor Jesus. Tudo que Paulo fazia, irmãos, era a fim de ser cooperador do Evangelho. O irmão Lee, no Estudo Vida, ele compartilha que essa palavra cooperador, ele tem um sentido muito amplo. Ele não só coopera pregando o Evangelho, mas é porque ele também tem uma parte desse Evangelho para ele. Ou seja, irmãos, o meu viver, eu só posso pregar o Evangelho quando esse Evangelho ele é rico para mim. Porque ele é tão rico para mim que ele sobra e eu posso dar aos outros. Isso não é doutrina, irmãos. Isso é viver. Porque eu posso dizer para alguém, ó, Jesus é muito bom. Mas na minha experiência, eu posso estar passando por uma situação e não achar tão bom. Mas quando eu sei que ele é bom, irmãos, independe da situação. Independe o pano de fundo da minha vida. Independe de que momento eu estou passando. Mas eu creio que o Senhor é bom. Porque ele é bom. Mas, irmãos, ele não é bom porque alguém me disse que ele é bom. Porque eu sei, eu experimentei isso no meu viver. E aí, irmãos, quando eu vejo isso, então eu consigo perceber, como Paulo percebeu, que ele era um atleta e que ele estava num estádio para correr. E aí ele fala, irmãos, o primeiro ponto é que todo atleta em tudo se domina. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria fugir dessa noite. Irmãos, como isso é difícil, irmãos. Autocontrole. Né? Estava saindo do banho agora de noite, bati com o dedinho na quina da cama.
Eu caí no chão, já só que eu estava passando mal, Jerusa. Porque todo velho, quando cai, aquela acaba tá. Né, irmão? Mas, quando eu bati, irmãos, aquilo foi uma dor tão grande. A gente perde o autocontrole, irmãos. Eu dei um grito. Percebe? Estou dando um exemplo simples, irmão. Mas o nosso viver, nós somos assim. Nós às vezes não temos esse autocontrole. Sabe por quê, irmãos? Na minha experiência, é porque às vezes a gente tem uma ideia de que eu preciso viver e andar e viver no Espírito. E eu uso às vezes como momento. Eu ando no Espírito, aí eu saio, depois eu volto. Né? E aí isso passa a ser uma situação, uma gangorra. Mas, irmãos, esse autodomínio, esse domínio próprio, ele tem o sentido de abster-se, abrir mão. Paulo foi esse, irmão. Na verdade, esse capítulo 9 de Coríntios, Paulo está falando para os irmãos em Corinto, de que ele estava ali se dando para os irmãos, e os irmãos não estavam sustentando. E aí Paulo diz, eu estou falando isso não para que vocês me sustentem, mas que vocês consigam perceber, irmãos, que eu estou aqui me dando como escravo. Percebe? Paulo abriu mão de tudo, irmãos. E estava ali para pregar esse evangelho, para ser cooperador do evangelho. Esse era o viver dele, irmãos. Cooperar. Tudo que ele fazia com vista a isso. Com vista ao aperfeiçoamento dos irmãos. E o nosso viver, irmãos? Né? O que eu tenho me abstido, né? O que eu tenho deixado de lado. O que eu tenho feito para a volta do Senhor? Para trazer o Senhor de volta. Interessante que ele fala assim, ó. Vamos ler 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1. Aqui fala, irmãos, do domínio próprio. 2 Pedro capítulo 1. Versículo 6. É 2 Pedro, tá, irmão? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. A gente sabe, irmãos, que a gente já discutiu isso aqui antes, né? Aqui é a maneira de nossa entrada no reino ser amplamente suprida. E aí Pedro diz o seguinte, ó. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. A gente sabe que piedade é expressar o Senhor na nossa carne. Expressar o Senhor no nosso viver. Mas, irmãos, você que tem 3 coisinhas aqui ligadas, irmãos. Conhecimento, domínio próprio e perseverança. Porque muitas vezes na nossa carreira, essa nossa carreira cristã, esse nosso viver cristão, nós não temos tanta perseverança. Porque nos falta conhecimento e domínio próprio. Por que às vezes não tem um domínio próprio? Porque me falta conhecimento. Então, mas eu preciso primeiramente conhecer a mim mesmo. Preciso conhecer a mim mesmo. Preciso saber que eu preciso do Senhor. Que eu não consigo viver independentemente do Senhor. Existem versículos que são muito conhecidos, né? E são até adesivo em para-brisa de carro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não é assim? Acho que eu já compartilho com os irmãos, né? A gente tem a ideia de que tudo posso, então tudo posso no Senhor. Então a gente vai fazer besteira e acha que tudo pode. Essa palavra, os irmãos já falaram, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que é força em mim. A gente cantou um hino baseado em, acho que é Efésios, que diz assim, na força do seu poder. Olha só, irmãos, que força é essa? É uma força que vem do poder de Deus. E essa força, ela é nossa, irmãos. Ela pode ser nossa. Desde o momento, irmãos, que eu me volte para o Senhor. Por esse Senhor que é força em mim. Né? Não é como um celular, né, que você bota para carregar
Encheu 100% da carga, você tira da energia e sai usando. Aí quando está perto de acabar, eita, carga de novo. Às vezes você vê cristão é assim, irmão, sabe? Como esse celular. Você vive sem o Senhor, aí quando está passando por situação, a carga está baixa, você procura, eu preciso do Senhor, eu preciso invocar, eu preciso... Aí, carga. Aí, tira de novo. Precisamos ser como um celular quebrado, irmãos. Né? Todo tempo, celular com a bateria ruim. Todo tempo ligado na energia. Irmãos, esse conhecimento, eu toco dois aspectos, ó, irmãos. Conhecer o Senhor, a palavra, irmãos. Eu preciso, irmãos, conhecer a palavra. Acho que o Ricardo vai compartilhar isso amanhã. Pelo que ele compartilhou comigo. Gastar tempo, irmãos, na literatura, na Bíblia. Irmãos, a Bíblia. Mas muitas vezes nós usamos a Bíblia, nós não entendemos, irmãos. Eu estou falando, irmãos, do conhecimento objetivo, tá? A verdade objetiva, os princípios. Claro, eu tenho que ter o meu conhecimento íntimo com o Senhor. Mas isso, irmãos, eu preciso dessa palavra que me dê uma direção. E esse conhecimento do Senhor, tanto na palavra, como no meu conhecimento íntimo com o Senhor, irmãos, vai me dar esse domínio próprio. E vai me dar essa perseverança de correr essa carreira. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aqui em Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. A gente vai ler aqui, irmãos, o versículo 3 e 4, tá? E depois a gente vai ler o versículo 8 a 13. Tá certo? Versículos 3 e 4. Como é que diz aí na Bíblia dos irmãos? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, quem nunca ouviu isso, irmãos? Eu me lembro que eu acho que eu ainda era criança, adolescente. Eu via meu avô falar isso. Não, esse negócio de Jesus está vindo faz muito tempo. Meu avô já estava velho, né? No fim da sua vida. Eu acho que é raro esse negócio. Percebe, irmãos? A gente pode achar, irmãos, que o Senhor não vem. Sabe, irmãos? Mas é uma promessa, irmãos. Como todas as outras promessas da Bíblia que já foram cumpridas. Essa é a promessa. E Jorlão deixou muito claro naquele último, acho que foi no domingo, né? Acho que foi no domingo? No sábado passado. O quão próximo isso está. O Senhor já está às portas, irmãos. Pronto para voltar. Pronto. Agora vamos continuar a leitura? Vamos ler a partir do versículo 8 até o 13, tá? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12, irmãos. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa... E os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Irmãos, de acordo com esse texto, há uma razão do Senhor não ter vindo ainda. Os irmãos conseguiram perceber a razão? Versículo
Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para quem, irmãos? Para convosco. O cão querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Então, irmãos, há uma razão do Senhor não ter vindo ainda. O Senhor aguarda, talvez, irmãos, o meu arrependimento ainda. Talvez eu não esteja pronto. Como eu falei, né? Eu não sei a distância que os irmãos estão daquela meta, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. E essa medida, irmãos, para alguns, ou para mim, pode estar longe ainda. E o Senhor está sendo o quê, irmãos? Longânimo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que amor é esse? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas, irmãos, o versículo 12, ele é um encorajamento para nós. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como o Chico compartilhou, né? O Senhor está vindo, irmãos. Mas, por outro lado, irmãos, nós também precisamos ir. Se o Senhor está vindo, irmãos, há um dia, tem um dia. Aqui fala de o dia, né? Quando Paulo falou naquele dia, está lá com letra maiúscula, né? Dia. Aquele dia, irmãos, é certo. Irmãos, você entender que já existe um dia marcado lá no calendário de Deus. É esse dia. É o dia que você vai vir. E a nossa carreira, muitas vezes a gente pode entender assim, tá, irmãos? Esperando e apressando a vinda. É como se eu apressasse esse dia. É como se eu fosse mudar o dia da vinda. Que nem eu sei qual é, nem o mesmo Senhor sabia, nem os anjos sabiam, somente o Pai sabia. Ou somente os pais sabem que dia é esse. Mas a minha carreira, irmãos, eu tenho que correr até aquele dia. Então o que é que eu apresso? Eu apresso isso. Deixa eu dar um exemplo. Eu acho que esse exemplo eu ganhei muito. A gente foi convidado para um casamento. Tá? O casamento é amanhã, 8 horas da manhã. A gente foi convidado, né, mãe? Amanhã, 9 horas da manhã, casamento. Mas, irmãos, nessa história, todo o meu dia vai ser voltado para aquela hora, não vai? As irmãs, quando acordar, vão acordar mais cedo, as irmãs, não vão? Ainda vão se atrasar, mas vão acordar mais cedo. Né? Para se arrumar, para se preparar, para quê, irmãos? Aquele dia não vai mudar o horário, é 8 horas, é o casamento. Então, tudo que eu apresso, tudo que eu vivo voltado para aquele momento. Percebe? Então, eu apresso o meu dia, tudo que eu faço apressadamente para aquele dia. Essa carreira, irmãos, eu preciso apressar a vinda, porque eu preciso me voltar para ele. O meu viver, durante a minha semana, eu preciso perceber isso. Eu acho que é Madame Guyon, acho que é o Watchman Nee fala sobre ela. Que o irmão fala que com ela, né, aprendeu a amar o Senhor. E ele diz que enquanto ele caminhava na rua com ela, em cada esquina, ela dizia, o Senhor vai estar aí nos esperando. Olha só, irmãos, que viver de esperar o Senhor, que viver de amar a vinda do Senhor. Cada esquina, irmãos, é agora. Isso é só Madame Guyon, né? O próprio Paulo fala isso. Paulo esperava estar vivo na volta do Senhor. Ele disse, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda. Né? Percebe, irmãos? Esse é nosso coração, irmãos. Sabe? Voltado para esse momento. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu avançar, irmãos. Voltando aqui para 1 Coríntios 9. Senhor Jesus. 1 Coríntios. Senhor Jesus. Capítulo 9. Ele fala aqui, irmãos, de correr, assim corro, também eu, não sem meta. Assim luto, não como descendo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Irmãos, um outro aspecto dessa corrida, não é que eu preciso correr com uma direção.
essa palavra não sem meta, no original, é não de maneira incerta. Não de qualquer maneira. Paulo fala em 1 Timóteo que esse atleta tem que correr segundo as normas. E as normas, irmãos, está aqui. É ter uma meta. É esmurrando o próprio corpo. Irmãos, isso não é autoflagelo, tá, irmãos? Não é considerar o corpo... Não é nada disso, irmãos. Mas reduzir o corpo, ele está falando, irmãos, do nosso velho homem, da nossa velha maneira de viver. Essa palavra no original, é interessante a tradução dela, eu não sei dizer a palavra, tá, mas ela tem um sentido de esmurrar na face, na região do olho, até ficar roxo. Acho que a gente consegue entender porque que João fala em João, né? Os que são violentos é que se apoderam dele. Né? A gente vai conseguir entender por que é no olho. Porque, irmãos, é o nosso olho, é o nosso olhar, é a nossa maneira de ver as coisas. É a nossa visão que nos dá uma direção. Se eu olhar para qualquer outra coisa, preciso esmurrar meu olho. O Senhor falou que arranca o olho. Né? É melhor entrar no reino sem um olho, né? Do que todo o nosso corpo ser perdido. Percebe, irmãos? O olhar é a nossa maneira de ver as coisas, é a nossa visão. Como está a nossa visão? Irmãos, eu reúno todo final de semana. Não é isso, irmãos. Ou melhor, não é só isso, irmãos. Reunir é uma consequência. Eu não estou aqui, irmãos, não é porque não tem para onde ir. Tem. Até tem. Na minha hipótese, eu tenho a minha cama. Mas eu tenho para onde ir. Percebe? Não é simplesmente estar aqui, irmãos. Mas é o porquê. O sentido. A razão. A nossa meta. Não estou correndo sem meta, irmãos. Eu sei onde eu quero chegar. E eu sei que eu não quero chegar sozinho. Quero chegar com os irmãos. Por isso que ele está aqui, né? Em pé, compartilhando com os irmãos. Não é porque eu sei. Mas é porque, irmãos, é o sentimento que você tem nos dado. Para que nós possamos avançar juntos. Senhor Jesus. Eu vou pular aqui uns pontos porque... Essa questão, irmãos, de esmurrar o corpo, acho que os irmãos só falaram outras mensagens, né? Ele tem ideia de mortificar os feitos por meio do Espírito. Né? Despojar do velho homem, ira, indignação, maledicência, linguagem obscena do falar. Irmãos, isso é uma maneira de esmurrar o nosso corpo. É deixar essas coisas. Senhor Jesus. Por falar em deixar dessas coisas, vamos para Hebreus, capítulo 12. Deixa eu começar a finalizar aqui a mensagem, que eu só tenho 9 minutos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Os irmãos que contaram podem ler, irmãos. No versículo 2. Olhando para o autor Amém. Sim. Amém. Senhor Jesus. Aqui Paulo encoraja os irmãos em Hebreus, os hebreus, né? A essa corrida, irmãos, a essa carreira. E aí Paulo fala de uma nuvem de testemunha. E Chico compartilhou isso no domingo, né? No sábado. Foi no domingo? Sábado. No sábado. Essa testemunha, de acordo com o contexto do Hebreus,
capítulo 12, né? Ele está falando do capítulo 11. E essa nuvem de testemunha, irmãos, são aqueles homens que começam desde Abel e vai até José. Essa é a nuvem de testemunha. Porque esses homens correram essa carreira. E aí no final do versículo 11 diz que eles obtiveram um bom testemunho, mas não a concretização disso. Por quê? Porque o Senhor espera por nós, irmãos. Olha que responsabilidade, irmãos. Esses homens, grandes homens da Bíblia, os patriarcas, percebe? Ele espera por nós. E essa, irmãos, essa é a nuvem de testemunhas. Ao nosso derredor, irmão, nós temos uma nuvem de testemunhas. Não quero ir tão longe, né, no tempo, mas vamos trazer para o dia de hoje. No mínimo, eu tenho meus filhos e minha esposa. Só acho que é a testemunha mais perto de mim. Né? Meus colegas de trabalho, os irmãos da vida da igreja, os irmãos em geral, percebe? Meus amigos, e aí vai, irmãos. Uma nuvem de testemunhas. Só que, irmãos, esse versículo diz o seguinte, ó. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mais uma vez, Paulo fala de quê? Carreira. E ele fala de correr com perseverança. Ou seja, tem que haver uma constância nessa carreira. Irmãos, quanto maior for a distância dessa maratona, mais eu tenho que ter perseverança. Essas corridas que tem no final do ano, né? Qual é o nome? Maratona de São Silvestre, né? Você percebe que começa todo mundo junto, né? E vão lá, parece que estão caminhando, né? Percebe? Por quê? Porque sabe a distância, irmãos. E aí, quando chega no momento final, começa a separar, né? Começa a separar daqueles que realmente vão ganhar, daqueles que vão ficando para trás. Talvez tenha um desesperado que assim que apitou a largada, tenha dado o gás todinho, né? Mas aí, irmãos, quando chega na metade do caminho, não tem mais força. Aqui fala de deixar o peso, desembaraçando. Essa palavra no original é assim, ó. Colocar de lado, tirar do caminho, remover, despojar. Essas Olimpíadas, a gente vê aqueles nadadores, né? Aqueles que correm sem roupa, né? Eles raspam todos os pelos. Porque o pelo, na água, causa uma fricção, a palavra, né? Um atrito, que vai diminuir alguns milésimos de... Olha só, irmãos. Um pelo atrapalhando nadar. Se for olhar assim, é ilógico, né? Mas aquele milésimo pode deixar ele para trás. Às vezes eles usam uma roupa especial, né? Percebe? Ou seja, irmãos, tudo, irmãos, nosso dia, aquilo que é um peso. Nessa corrida, irmãos, se eu for com muito peso, eu não vou conseguir chegar lá, irmãos. Eu não sei qual o peso dos irmãos. Eu sei qual é o meu peso, né? Que às vezes eu quero carregar. Eu preciso aprender o que Pedro diz, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu acho que é Mateus que fala, carregai as cargas, né? Olha aí, os pesos, né? O peso um dos outros. Irmão, se está pesado para mim, irmãos, Ricardo sempre fala isso, né? Procura os irmãos. Não sei se você procurar qualquer irmão, mas procura alguns. Tem alguns irmãos na vida da igreja, irmãos, que a gente pode se abrir para eles. Fala para eles, irmãos. Divide a carga. Os judeus colocavam sobre as pessoas cargas tão grandes que nem mesmo eles queriam levar empurrar com um dedo. Muitas vezes, irmãos, Satanás aproveita isso, sabe, irmãos? E coloca peso sobre nós, nosso dia a dia. E aí ele fala peso e do pecado. Aqui diz que o peso, né, embaraça, me impede, dificulta a minha carreira. Mas, por outro lado, ele diz o seguinte, ó. E todo o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado já é diferente, irmãos.
O peso eu ainda estou andando, ainda estou caminhando. Talvez eu não estou conseguindo avançar, né? Terminou o dia, eu não caminhei muito. Mas o pecado me impede, irmãos. O pecado nos impede de avançar. Porque essa carreira, irmãos, ela tem que estar, eu tenho que estar vendo o Senhor. E o pecado me separa do Senhor. Eu posso até correr o dia todinho. E ter dado ciclos, corridas em volta, não sair do canto. Terminei o dia exausto. Por quê? Porque tem um pecado, irmãos. E aí, eu vou usar as palavras do irmão Miguel. Ele fala a respeito do sangue do Senhor. Irmão, nós temos o sangue constantemente. Irmãos, vamos aprender a usar o sangue, irmãos. Irmão, se eu cometi um pecado, Ele é o nosso advogado. Ele é fiel e justo. Claro, aí o irmão até fala, né? Não vamos usar o sangue como detergente. Até ontem de madrugada acordei em Jerusalém. Ei, quanto é o detergente? Eu não compro lá em casa, não sei preço, né? Jesus falou, é R$1 e pouco, deixa eu dormir, né? Percebe, irmão? Não vamos usar o sangue de qualquer maneira. Mas vamos usar o sangue com o peso que ele tem. Eu sempre toco nisso, irmãos. É o sangue de Deus. O sangue de Deus que tornou-se um homem. Teve um viver restrito nessa terra. Ele derramou por mim. Irmãos, quando eu cometer um pecado, preciso ver esse preço desse sangue. Por isso, irmãos, né? Ah, não, então eu vou pecar porque eu tenho sangue. Né? Não, irmãos. Tem um preço isso. Se eu pequei, eu preciso usar o sangue. Mas nós precisamos evitar isso, irmãos. Porque de acordo com o 1 João, ele diz que o segredo está na luz. Se eu ando na luz, não tem como cometer pecado. Mas se eu cometo pecado, eu tenho sangue. Louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, para concluir, ele fala de olhando firmemente. Olhando firmemente. Irmãos, esse precisa ser o nosso olhar. Por isso que a questão do esmurrar o corpo é na região dos olhos. Essa palavra no original, ela tem um sentido de seguinte, ó. Tirar os olhos de outras coisas e fixá-lo em algo ou alguém. E aqui está claro quem é. Olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Amém. Irmãos, essa é a nossa carreira. Amém. É olhando para o Senhor. Todo o tempo, irmãos. Todo o tempo, o meu viver tem que ser olhando para o Senhor. Para concluir, não vou nem ler os versículos, vou só compartilhar. Tem duas passagens na Bíblia que falam do nosso olhar. Ou melhor, de nós tirarmos os nossos olhos de alguma coisa. Os discípulos de Emaús e Pedro quando andava sobre as águas. Os discípulos de Emaús estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. E tinha acabado de acontecer um fato histórico. Ele estava tão envolvido naquilo, nos dá a situação em si. Eita, nós achávamos que ele ia redimir Israel, achávamos que ele ia restaurar o reino de Israel, mas ele morreu. E não só morreu, algumas mulheres foram lá e o corpo dele não está lá não. Acabou a esperança. E diz que quando eles caminhavam, conversando desses últimos acontecimentos, o Senhor apareceu no meio deles. E o Senhor disse assim, do que vocês estão falando? Aí o Senhor, ele até disse assim, vocês não sabem, por acaso você é o único que não sabe o que está acontecendo? Percebe, irmão? Às vezes nós desenvolvemos tanto nosso dia a dia, por mais positivo que seja a situação, que nós deixamos de ver o Senhor. E aí a Bíblia fala que eles estavam como impedidos de ver. E eles caminharam, e aí quando chegou na aldeia, o Senhor fez menção que ia passar, e disse, não, fica conosco. O Senhor doido para ficar, né? O Senhor disse, fico. E aí eles partem o pão. E quando eles partem o pão, irmãos, eles veem e reconhecem o Senhor. E aí eles dizem assim, lembra que quando eles falavam no caminho, como nos expunha as Escrituras, nosso coração ardia. Irmãos, muitas vezes, essa é a minha experiência. Eu estou desfrutando do Senhor, com tantas coisas, aí aquilo arde no meu coração, mas não consigo perceber o que é, irmãos. Mas aí, irmãos, quando nós estamos juntos com os irmãos, amanhã no Partir do Pão, outra oportunidade, irmãos. Sabe? Não sei como foi o dia dos irmãos,
como foi a semana dos irmãos, sei como foi a minha. É uma outra oportunidade, irmãos. Sabe? Nos voltarmos para essa mesa, para que o Senhor de fato possa tirar as escamas dos nossos olhos, renovar nossa visão, e aí, irmãos, nós corremos essa carreira. E aí Pedro, irmãos, Pedro conseguiu andar sobre as águas. Isso é fisicamente impossível, irmãos. Mas Pedro conseguiu. Mas diz que Pedro, quando estava andando das águas, ele começou a olhar ao redor. Começou a ver os ventos, as ondas. Percebe, irmãos? Tirou os olhos do Senhor, irmãos. Nessa carreira, nós afundamos. Então, assim, nosso encorajamento, eu creio que esse foi o que ficou para mim nessa mensagem, irmãos. Correr essa carreira, irmãos, ela tem umas normas. Primeira dela, preciso amar o Senhor. E se eu amar o Senhor, o meu viver vai ser para essa corrida. E essa carreira, precisa estar de olho no Senhor. Olhar para o Senhor. As dificuldades, irmãos, os problemas, é a nossa luta. É o combate. Enquanto nós estivermos correndo, isso é um bom sinal de que nós estamos correndo. Né? Porque se eu corro e eu luto, então é um bom sinal. Assim que nós sejamos de fato encorajados, irmãos, a prosseguir rumo à glória. E apressar todo o nosso viver, irmãos, para esse dia. Louvado seja o Senhor. Amém. Pequenos grupos? Amém. Compartilhar em pequenos grupos, irmãos. Senhor Jesus.